Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo dia, eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Hoje é dia 2, pessoal, gravo para vocês ao longo do dia, agora são 11h30, quase boa tarde para você, dependendo do momento que você almoça. E o papo vai ser Moody's, vai ser elevação de nota de crédito brasileira, quase batendo na trave ali em grau de investimento. O que isso repercute? O que está repercutindo no gerúndio agora, na bolsa, no dólar, na curva de juros? Esse vídeo aqui vai ter o intuito de passar a notícia para vocês, mergulhar no nosso fiscal, evolução dos últimos 4, 5, 6 anos, receita, despesa, dívida, PIB, falar muito sobre o principal tendão de Aquiles hoje dos ativos de risco e da composição aí de otimismo ou não para o Brasil, principalmente na ótica do doméstico, que está mais de olho ali nos detalhes, evolução do juro real, o que isso impacta, renda fixa, renda variável e também, obviamente, nosso fiscal, curva de juros, repercussão pós-Moody's, dólar. Market Breadth, no final do vídeo, caio mais para a parte quantitativa, para a parte do alocador de recurso, que faz mais sentido quem me acompanha aqui no Clube dos Dividendos. Renda fixa ou renda variável? Como estamos em outubro, nesse início? Estamos caro, barato? Market Breadth ajuda? Esse gráfico de retorno setorial year to date, né, do ano de 2024, é muito legal porque tem mais uma charadinha aqui que ninguém está falando muito, mas pode ser um diferencial enorme para 2025 na alocação de recurso. E por fim, Ibovespa, tá? E renda fixa. Vou fazer um jabazinho aqui de um PDF gratuito que eu tenho de renda fixa para vocês, além talvez de falar sobre a Inco, que é a nossa parceira de renda fixa, lá no final, certo? Pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, esse vídeo aqui é para trazer para vocês um pouquinho da notícia da Moody's que impacta mercados hoje, na quarta-feira, dia 2 de outubro. Seja muito bem-vindo, eu sou analista CNPI técnico. Se você é novo no Clube dos Dividendos, vídeos diários, pessoal, e nos domingos, aos domingos, 3 vídeos. Tá certo? Para vocês ficarem muito bem informados, eu cornetando aqui, esse vídeo aqui vai ser, sei lá, 80% opinião, 20% fatos, tá bom, pessoal? Então vai ser diferente dos vídeos tradicionais de análise de empresas, mas eu acho que é legal olhar para esse tipo de notícia. Moody's eleva rating do Brasil, a Ba1, eu lembro que na prova da APMEC a gente tinha que decorar as 3 grandes agências e quais são as notas de rating dessas agências, né? É um saco, cada uma tem uma sigla diferente ali, mas enfim, batemos na trave, estamos a 12, 18 meses, ou seja, o governo, tá? Ao ter recebido essa elevação de rating, tá? Ele agora se coloca não só com a Faria Lima, olhando para o fiscal, olhando para as contas públicas, olhando para a evolução da atividade econômica, inflação, etc., mas também agora a agência Moody's. Tá? Porque ela elevou a nota e daqui 12 a 18 meses ficamos para uma atualização dessa elevação para ver se ganha grau de investimento ou não. Certo, pessoal? Então, eu acho que nós, como investidores e também como cidadãos, tá? Temos mais um vigilante mal-humorado ou não. Tá? Eu acho que menos mal-humorado que a Faria Lima, até porque pegou de surpresa a Faria Lima essa elevação de grau. Mas é mais uma instituição, vamos assim dizer, se podemos chamar a Faria Lima de uma instituição só, que vai estar monitorando as contas ali. Porque grau de investimento, pessoal, por que é importante receber um grau de investimento? Tá? É importante porque fundos de pensão, não só os fundos de hedge, né, que são mais especulativos, os de pensão, aquele que investe 30 anos, né, como o canadense está muito presente aqui no Brasil, os franceses estão muito presentes aqui no Brasil, que investem 30, 25, às vezes até mais do que isso, anos, em um determinado ativo, tá? Em determinado país, dívida soberana, etc. Por mandato, esses fundos só podem investir em países, geografias que têm grau de investimento. Tá? Tudo fora isso tem que ser negociado. A dificuldade é muito grande. Às vezes o governo consegue mais, menos. Às vezes a iniciativa privada, se for um título privado, consegue mais, menos. Ou tem que pagar mais juros para conseguir captar tal recurso. A elevação de grau de investimento é muito importante para a gente olhar a entrada de dólar no país. Basicamente isso. Vamos ter mais dólares ou vamos ter menos dólares? Vamos ter mais investimentos ou vamos ter menos investimentos estrangeiros? Tá? Então é muito importante receber a nota de grau de investimento, pessoal. É um passo digno. E agora a gente entra, na minha opinião, pessoal, em um período que o fiscal tende a ser todo docinho, tá? Que é 2025, tá? Porque 2026 todo mundo vai querer gastar, ano eleitoral, né? Principalmente da presidência da República. Então, se há uma janela para a gente receber grau de investimento, para a gente ter notícias positivas do fiscal, bom, essa janela, pessoal, é o pós-eleição municipal. Pouco, tá? O Brasil raramente tem janelas desse tipo, mas pós-eleição municipal e até a presidência,
esse ato quando a gente tem um momento aí, talvez, de recrudescimento das contas, já imaginando, já projetando um gasto maior, tá, para 2026. Então, 2025, pessoal, talvez a atividade econômica fraqueje, tá? Talvez, muito provavelmente, a atividade econômica vai fraquejar, mas eu acho que o fiscal vai se segurar. Esse é o meu chute. É por causa dessa notícia que eu tenho essa perspectiva? Não. Essa notícia é importante por duas coisas. Dá um viés mais positivo do gringo para o Brasil e coloca o Brasil no centro, tá, de agências de risco, já que a Moody's foi a primeira, agora tem a Standard Poor's, tem outras que vão se colocar ali de olho, tá, para saber se essa nota da Moody's é muito diferente da concorrente, tá, ou não. E a própria Moody's fica de olho, porque daqui 12 a 18 meses tem mais uma nota sendo atualizada, essa que agora é BA1, tá? Talvez fique AB3, não sei qual que é a próxima nota, já esqueci, tá? Da minha provinha da PMEC. Então, notícia boa principalmente para a Bolsa. Por quê? A Bolsa estava sendo comprada para o gringo. Vocês acompanharam aqui, né, quando eu trouxe o gráfico do Jumba ao longo do vídeo de domingo macro, todos os domingos tem vídeo macro aqui no canal Clube dos Dividendos, aquele gráfico de fluxo de investidor estrangeiro. Estou curiosíssimo para saber na sexta-feira como foi essa semana. Por isso que ativem as notificações, se inscrevam no canal, porque esse final de semana tem atualização de fluxo estrangeiro. Eu acho que é bem importante, vai capturar sim, sem dúvida nenhuma, essa atualização que foi ontem, tá? da nota de crédito da Moody's. Então essa notícia sendo positiva para a Bolsa, e nós, Brasil, aqui, porque estamos, nós, aspas, né? Faria Lima principalmente, porque está tão pessimista com o Brasil. Tá? E aí a gente tem que entrar no fiscal. Não é atividade econômica, não é necessariamente política monetária, embora tenha gestores da Faria Lima que acham que não deveríamos ter subido, parar no 10,50 estava de bom tamanho. É muito, e aí é mais unânime, fiscal. Tá? E aqui esse gráfico, pessoal, começa a trazer para a gente, ele não é o mais legal, e também não é aquele gráfico que eu acho que vai dar aquele norte para você dentro da perspectiva fiscal brasileira. Mas é um gráfico que talvez ajude a colocar um pouquinho do que aconteceu no curto prazo, repercutindo no atual. O que aconteceu no curto prazo, num passado recente, na atualidade e que pode, tá, continuar tendo alguns resquícios ao longo dos próximos meses, embora eu acredite que 2025 vai ser um ano exemplo. Tá? Talvez a narrativa da Faria Lima vai ser assim, pô, a Haddad venceu, Lula ou pragmático, um dos dois devem ser escolhidos assim. Essa seria o meu chute, tá? Receitas e despesas do governo, pessoal. Receitas em verdinho, despesas em vermelho, tá? Nós temos o contexto aqui 2017, finalzinho de 2017, a eleição Bolsonaro, tá? E também passamos, obviamente, pela eleição do Lula 2022 e momento atual. Eu quero trazer vermelho, despesas, verde, receitas, barabim, barabom, nada de novo no front por aqui, tá? 2020, vocês podem falar assim, puta, aumento de despesa enorme, né? Um pouquinho ali em 2019, um spike de um aumento de despesa, mas também um bom aumento da receita, então você pode dizer ali atividade econômica, etc. E de repente, 2020, esse sim, né? Uma queda da atividade econômica do verdinho e uma subida vertiginosa das despesas, foi o fiscal, foi o nosso pacote fiscal, certo, pessoal? O nosso pacote fiscal. E aqui em 2021, nós tivemos no finalzinho de 2021, tem algo não reportado por esse gráfico, não capturado por esse gráfico, que foi a tal da PEC dos precatórios. A PEC das precatórias, eu não tenho o número de cabeça, mas aproximadamente a gente pode colocar entre 90 a 120 bi ali, que ficou off the books, tá? Que o governo teria que pagar em um futuro, tá? Rolou a dívida, que não apareceu aqui, rolou essa dívida. Por isso o calote dos precatórios, tá? Como foi conhecida aí no jargão. E esse calote está sendo pago, tá? Nesse momento, em 2023, 2024, tá? Principalmente na virada do ano aqui, foi pago. Por isso que 2024, tá? Os gastos do governo, e com razão, para quem olha esse gráfico que está ali, é um fato, tá? Os gastos do governo foram maiores, estão tendo spikes maiores do que na pandemia. Não é o PAC, não é o Bolsa Família, não é o Minha Casa Minha Vida, que tem poder, uma bazuca, né, contra o nosso fiscal, não são os programas sociais. Os programas sociais representam um aumento de gastos porque o governo anterior não tinha, mas o que de fato é um dispêndio extraordinariamente alto e, porém, um negócio de curto prazo, né, um negócio não recorrente, perdão, são os precatórios. Isso aí foi um pepino e uma outra bomba que nós tivemos no fiscal,
que também aqui mostra claramente uma deterioração das nossas contas públicas, é o PERSE. É a desoneração de vários setores da folha. Então isso não estava no radar do governo. Uma derrota significativa, tá? Que fez até as brusinhas serem taxadas. Agora as bets vão ser muito bem regulamentadas e tudo que se mover no sol, sem dúvida nenhuma, para tentar atenuar esse gráfico feioso, que a Faria Lima tem toda a razão de criticar, de ficar cética, de abrir juros, de pedir juros e daquela coisa toda. Tá? Mesmo com a inflação estando a 4%, como eu vou mostrar para vocês no gráfico IPCA versus Selic, o nosso juro real. Tá? A inflação corrente não está fazendo preço na curva de juros. O que faz preço é fiscal. Tá? É o fiscal. Então o governo, se tem alguma das continhas para tentar apaziguar o norte do mercado e fazer o nosso tesouro se financiar mais barato, é a ponta do fiscal. E Bruno, opinião 100% agora, acredita que esse ato pós-eleições municipais pré-2026, ou seja, 2025, tá? Novembro, dezembro de 2024, mais um ano todo de 2025, é o momento, tá? Para a gente ter notícias positivas do fiscal, caso o governo que agora quis se financiar ou o mercado pressionou para que ele se financie via Selic, tá? Então está cara a dívida do governo, porque já que o IPCA está lá embaixo, os investidores estão pedindo Selic, e o governo está emitindo o Tesouro Direto para financiar a máquina pública, está emitindo títulos pré-fixados, títulos atrelados, pós-fixados a Selic, muito mais que qualquer outro tipo de emissão, principalmente o pré. E isso é cavalar para a nossa dívida pública, o que tornou, né, até semana passada, entre semana passada e essa, o assunto dominância fiscal corrente, né, na Faria Lima. Certo, pessoal? Por quê? Porque nós estamos vendo uma certa sensibilidade muito grande em relação ao fiscal. Fiscal. Mas esse gráfico aqui, pessoal, talvez não dê um pouco do norte mais interessante que eu queria mostrar para vocês, porque não captura precatórios, não captura PERSE, tá? E tem aqui em um gráfico de área, né, pintadinho ali, a gente não consegue ter uma noção muito clara, a não ser os grandes picos, 2020 e 2024 agora com os precatórios, grandes volumes de despesa. A gente não consegue, além dessa análise, fazer uma melhor. O próximo gráfico eu acho que é interessante. E aqui mostra como o desarranjo fiscal brasileiro é recente. Tá? Recente quando? 2013. 2013, nós tínhamos ali uma dívida PIB de 50%, onde está marcado ali. Esse gráfico é dívida PIB, vermelhinho aí para vocês. Tá? Então, Dilma 2, ali já, né? Dilma 2, ou 1,9 quase. Tá? E de repente, bom, para se reeleger, gastos pra caramba. Tivemos crise hídrica naquele momento, que foi muito mais devastadora do que a crise atual. Tá? Nós tivemos a Sabesp ali, Cantareira, nível morto, aí congelou conta de luz, uma quebradeira danada ali no setor. Quebradeira não, né? Resultados horríveis no setor e muita dívida sendo acumulada. De repente começamos o quê? A pagar essa dívida. Então, utilize ali o precatório como uma herança do governo anterior. Utilize também o Temer ali, que pegou a meiuca do final da Dilma, e também o próprio Bolsonaro, com dívidas que foram feitas na Dilma, e o gasto público também aumentou bastante ali no Dilma, já na parte final, tá certo? Mas vocês podem perceber que de 2006, faltou o contexto, né? 2006, 2005 para 2013 foi períodos muito interessantes, tá? E quem olha para commodities, por exemplo, 2010 já não era nenhuma maravilha, 2011 também não era nenhuma maravilha para as commodities, 2012 e 2013 também não. As commodities em bons preços, mais estáveis. Muito parecido com 2024. Commodities já caíram, de certa maneira, bem, e agora estão razoavelmente estáveis. Quem se mexe mais é por causa de crise geopolítica, que eu gravei vídeo aqui sobre Israel e Irã. É por causa de alguma intempérie climática, como o café, como o cacau, como o açúcar. Mas a gente não tem o crescimento econômico pujante para trazer as commodities para cima, mas de certa maneira, com o início do ciclo de corte de juros no globo, a gente pode viver novamente algo parecido ali com 2017, 2018 para o mundo das commodities, 2016 de repente, e o estímulo fiscal na China vai ajudar o mundo da arrecadação brasileira a performar bem. De novo, pessoal, esse gráfico aqui é o mais importante
para nortear para onde a Faria Lima quer que os juros vá e qual que é o humor brasileiro. Necessariamente, a trajetória dívida PIB, tá? Que nesse momento está pressionada em 74% do PIB, e com aquele gráfico anterior, certo? Com precatórios, que é não recorrente, pessoal, é não recorrente, é um fato isso. Tá? Mas a narrativa do governo atual, dos investidores, é que 2013 vai voltar, certo? Que 2013 vai voltar, se o mundo não crescer, a gente vai se endividar para tentar crescer, mesmo sem o mundo crescer, que foi um erro muito grande, tá? É um erro específico, minha opinião aqui, tá? O fiscal de Brasil ou de qualquer país emergente não é páreo para uma desaceleração global que nós vimos como 2016, né? O pior ano do mercado imobiliário da China. Inclusive, naquele momento, ela fez um pacote fiscal gigantesco, muito parelho com o atual, para tentar recuperar ali preços de casas, para tentar também fomentar a economia, e deu certo. Algo que está acontecendo agora. A única diferença é que 2024 não veio recessão. 2015 já apontou muito. Então aqui a gente tem que ser pragmático, buscar dados, buscar educação. Cada um vai ter um lado político e vai dar uma cornetada na parte mais política da coisa. Mas o Brasil, cidadãos e políticos, de 2013 para cá, pessoal, gastou bem. Tá? Principalmente quem a gente elegeu, tá? Que aqui é o orçamento público, tá certo? Então, opiniões diversas podem ser colocadas ali na última década, mas aqui uma última opinião sobre esse gráfico do Bruno, que sim, o pragmático, o objetivo é, queremos ver essa dívida PIB para 50 de novo, tá? Ou pelo menos o que o mercado quer ver, a estabilização. Chegar um momento em que a dívida cresce, mas o PIB um pouquinho mais, a dívida cai em relação ao PIB, mas em algum momento também vai ter o mesmo. Tá? O PIB cresce, dívida cresce, ambos se anulam ali. Esse gráfico de oscilação tipo ações passa a ser um negócio mais retilíneo. Essa seria a melhor, a estabilização da trajetória dívida PIB. É isso que o mercado vai cobrar. E faz sentido a Faria Lima ser reticente, né, ser mal-humorada. O passado recente não ajuda. Tá? Então, eu sou um crítico da Faria Lima porque acho que juros é remédio para avisar político? Não. Remédio para avisar político para mim é, na verdade, eleição. Votar melhor. Não é juros. Tá? Juros você vai castigar ainda mais. Por quê? Quanto mais juros, mais caro fica a dívida, mais a pressão da dívida pega o PIB. Tá? Então, mais o serviço da dívida consome o que a gente tem que... o que a gente produz. E é mais ou menos hoje o principal detrator da dívida hoje, pessoal, é o custo da mesma. Tá? É o custo da mesma aliada a não recorrente, aí, como foi o caso dos precatórios. Creio que isso não vai se repetir. Sou otimista, por quê? Porque o Brasil é medíocre. A gente aprende com os próprios erros. A gente tem dificuldade em ser eficiente ou eficaz aprendendo com o erro dos outros. A gente aprende somente com os nossos. Então, esse erro de 2013 aqui, de fiscal para cima, economia global para baixo, eu acho que não vai se repetir. Tá? Acho que a gente vai errar diferente. Não sei qual que vai ser o próximo erro, pessoal, mas vai errar diferente. E com isso, um viés um pouco mais positivo, mais o pacote fiscal da China, eu estava muito receoso com o Brasil, próximo de um 2015, tá? Agora eu fico menos, porque a gente tem um apoio bom aí, do chinês que ligou o acelerador mesmo antes das eleições americanas. Mas aqui, pessoal, é o porquê que a curva de juros não fechou com a Moody's, por exemplo, entregando, tá, uma melhor nota de rating. Por quê? Porque a gente precisa, o mais importante, para você ver bolsa decolar sem parar, juros cair e o dólar até também ceder mais um pouquinho, é a gente ter notícias do fiscal. Tá? Notícias do fiscal. Elas estão chegando aos poucos. Congelamento de 13 bi ali, né? O governo ali ventilando notícias de que vai ter um aperto fiscal, um ajuste fiscal estrutural pós-eleições municipais. Então isso está girando já. Mais a Moody's. Acho que para finalizar esse papo da Moody's é bom, tá? Porque é uma agência, agora vai ficar de olho. Que ela deu nota a mais, pô, e se de repente deteriorar as contas, vai perder credibilidade. Tá? E quando uma agência dá uma nota, as outras ficam com ciúminho. Então vai ter bastante gente aqui fazendo pesquisa no Brasil. Brasil no centro das atenções. Fale bem ou fala mal, fale de nós. A gente precisa de recurso internacional. Aqui um pouquinho do gráfico macro, né? Nosso juro real está em torno de 6,5%. Lembrem desse gráfico, tá? Porque eu vou falar dele mais para frente quando mostrar o retorno dos setores do Ibovespa. Curva de juros, pessoal, nas máximas, e eu acho que aqui não temos muito para onde ir, mas nas máximas. Ou seja, mesmo com a melhora da agência de risco, não tivemos nada movimentando nos juros. O que se movimentou, tá? Aí sim é o dólar.
Tá? Então, por hora, não pela agência de risco, mas pela elevação dos juros. Então, nesse momento, o remédio amargo aí de subir juros está fazendo um benefício: inflação para baixo. Tá? Inflação para baixo porque boa parte da nossa cesta é indexada ao dólar e o dólar deu uma acalmada. Então não temos pressão de inflação. Tá todo mundo querendo se comprar título de Selic. É por isso que o governo está sofrendo. Tá? Esse é o problema. Então, custo da dívida, tá? É o problema principal e a narrativa para mudar, precisamos de algo no fiscal. Mas o Ibovespa, que está sendo comprado pelo gringo somente nesse segundo semestre, desde junho ali, tá caro. Quantitativamente falando, não. O pessoal tá ok. Tá? Aliás, está em desconto. Como eu sempre mostro para vocês aos domingos, o Ibovespa abre, tá, outubro com uma das médias do Market Breadth no verde. Então você não está comprando a bolsa mal. Tá? Se cair, romper mínima e tal, eu vou considerar mais oportunidade do que, de repente, aflição e comprar uma put longa. Não, não é isso que eu estou olhando. Estou olhando mais para a parte de cima. Né? Mais uma alta eu acho que é possível com notícias positivas do fiscal no curto e médio prazo pós-eleições, principalmente municipais. Quem que eu estou receoso? É a economia real. Então, se bolsa está para cima, juros está para cima, dólar subiu também. Peraí, alguém tem que se ferrar aqui, né? Tá tudo subindo, né? Alguém tem que se ferrar. É a economia real. Então, me parece que ali para o primeiro trimestre de 2025, podemos ter dados de atividade econômica vindo para baixo. Tá? E pasmem, pessoal, se nós experimentarmos isso em 2025, então sendo Nostradamus aqui, provavelmente, tá, a sua small cap não vai cair com um resultado ruim, vai subir. E aqui eu deixo a provocação do vídeo, tá, que é o retorno setorial do Ibovespa nesse ano de 2024. O pior setor tá aqui, ó, small caps, principalmente de consumo e varejo, que o consumo, o ICOM, é o segundo pior. Então você está bem carregada por varejistas, tá? Beleza? E o melhor é a indústria, principalmente carregada por VEG, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas, olha, tem várias indústrias aí que deram ar da graça, voltaram a subir, uma Home, por exemplo, uma Shoes, tá? Não sei como que tá a Ferbasa ali, mas Ferbasa é mais material básico. Mas industrials, né, subindo, indústria. Aqui, pessoal, mais um complemento ao vídeo, né? Será que o mercado tá migrando mais, tendo mais otimismo com indústrias, principalmente as exportadoras, mas ainda assim, indústrias de maneira geral, setor index, Homes e VEGs da vida, porque tivemos a reforma tributária e a reforma tributária vai ser mais interessante para o setor de indústria do que o setor de serviços. É de se pensar, podemos estar vivendo no setor de indústria um ciclo de alta consistente e não somente um ano de rentabilidade acima dos outros setores. Tá? Como de utilidade pública, como o setor financeiro, como o setor de materiais básicos, o setor de indústria está melhor do que todos eles. Tá? Então aqui eu acho que vale uma nota de atenção. Aí, poxa, entra lá no site do Ibovespa e IDNX Index, né? IDX, tá? IDX, perdão, que é o setor de indústria. Veja a composição e tente tirar ali uma tese de investimento mais estrutural para os próximos anos, já que a reforma tributária ela é mais interessante para o setor, para a indústria, perdão, do que para os serviços. Beleza? E aí eu finalizo com o Ibovespa. Pessoal, da seguinte maneira: se o Ibovespa ceder para os 127 mil pontos, acho ali a melhor oportunidade de alocação, porque sou mais otimista com o curto prazo. Agora, se ele subir ali para os 138.600, 141, 140 e alguma coisa, Brunão aqui é o oposto. Tá? Acha que, opa, o mercado entrou na onda aí dos gringos, mas vou eu aqui comprar um pouquinho mais de renda fixa do que renda variável. Tá? Então, aos 134, Ibovespa está interessante, não no super desconto, mais próximo dos 127, e eu tenho um alvo ali de 138.600, 141.400, tá? Para começar a ser mais pessimista com o Ibov, mas eu queria colocar muito para vocês aqui no começo do vídeo o porquê que é interessante a agência de risco colocar grau de investimento, pelo fluxo de entrada ser mais facilitado devido a todos os estatutos dos grandes fundos e alocadores de recursos gringos. Tá? Depois, como é que está a situação fiscal, que é a principal situação que faz preço no nossos juros, que bate na dívida. A dívida que no passado recente teve sim uma piorada muito boa, muito ruim. Tá? De 2013 para cá piorou, e eu quero trazer para vocês, né, o importante é trazer contexto histórico. 2013 para cá que o negócio foi muito feio. Tá? 2020 a gente nem pode contar, né, porque teve pandemia, então aquela última pernada ali de 2020, né, seria muito injusto intelectualmente, né, colocar como pedalado ou algo do tipo, mas que pós 2021 e mesmo ainda em 2024 temos a situação com a possibilidade de melhora. Tá?
possibilidade de melhora. A arrecadação subiu muito, o problema é que os gastos também subiram muito. Mas aí o corneto subiu por quê? Precatórios, grande movimento. Perse, segundo grande movimento. Esses dois caras têm fim, tá? Eles não são estruturais. Então o gasto atual, que faz sentido a Faria Lima ser mal-humorada, não é estrutural. Tá? O aumento de gastos é reforma administrativa, política, em várias maneiras, mas principalmente administrativa. Putz, esse é o anjo, tá? Esse é a parte nossa, tá? Como eleitor, tentar caçar aí cidadãs e cidadãos que defendem esse tipo de situação, porque realmente o Brasil não cabe no Brasil, de repente, né? A gente em 2000 e logo mais vai ter mais pessoas aposentadas do que contribuintes, né? Então a gente precisa se preparar como máquina pública para isso, em algum momento, né? Pelo menos colocar nas pautas. E por fim, para finalizar o vídeo, pessoal, caso falei de bolsa, agora falo de renda fixa. A Inco é a nossa parceiraça de renda fixa turbinada. Tem o nosso cupom Clube dos Dividendos. Então, cadastre-se na Inco, é gratuito. São vários lançamentos. Hoje está tendo um aí, CDI mais 7% para 15 meses. Tá? Você ganha 1% em cima do primeiro investimento. E eu faço mexer do meu próprio PDF de renda fixa. Tá? Renda fixa e opções são os dois PDFs que eu tenho. Mando e-mail para vocês pessoalmente, ali, né? Direto, ali não tem e-mail marketing, que é o PDF de renda fixa, para vocês aprenderem mais sobre renda fixa, tutorial para iniciantes. O e-mail é clube.dividendos, no plural, @gmail.com. Bom, é isso. Vejo vocês no próximo conteúdo, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.